vida após morte na tradição bíblica, ela é rica e complexa, refletindo uma evolução ao longo do tempo das escrituras e também nas interpretações teológicas. Hoje, eu quero explorar com você pelo menos uma das visões, com base em alguns códigos bíblicos fundamentados na teologia cristã, sobre como será a vida após a morte. Existem duas palavras que ajudam a definir muito bem isto. A primeira é Sheol e Olam Rabá. No Antigo Testamento, a ideia da vida pós-morte não era tão detalhada como em outras religiões. A palavra Sheol era frequentemente usada para se referir às moradas dos mortos, um lugar de sombra e silêncio. No entanto, a tradição judaica também inclui a crença em Olam Rabá. Significa um mundo vindouro, onde os justos seriam recompensados. Outro termo importante é a ressurreição dos mortos. A crença na ressurreição dos mortos é mencionada em várias partes da Bíblia hebraica, incluindo o livro de Daniel. A ressurreição, ela se tornou um tema mais proeminente nas interpretações rabínicas posteriores, onde se acreditava que Deus restauraria os mortos para a vida no Olam Rabá. O terceiro termo que designa a vida após-morte significa justiça e recompensa. A tradição bíblica judaica enfatiza a justiça divina e a recompensa para aqueles que obedecem os mandamentos de Deus. O livro de Daniel, capítulo 12, versículo 2, menciona uma ressurreição que envolve recompensa e, ao mesmo tempo, punição. Assim está escrito: muitos dos que dormiram no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Sobre a vida após morte, existe uma dicotomia com a palavra Sheol versus Shamaim, que significa céu. Embora o conceito de Sheol esteja presente na tradição bíblica, também é importante mencionar que algumas passagens indicam uma esperança mais positiva após a morte. O termo Shamaim é usado para se referir ao céu, onde Deus reside. No livro de Isaías, capítulo 26, versículo 19, o profeta diz que há uma referência exclusiva à ressurreição. Todos os teus mortos também, o meu cadáver, viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, ó habitantes no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas e a terra lançará de si os seus mortos. Existem algumas interpretações rabínicas a respeito da vida após morte. A tradição rabínica posteriormente aprofundou e expandiu as crenças sobre a vida após morte. Por exemplo, os ensinamentos rabínicos incluem a ideia sobre recompensas celestiais, julgamentos após a morte e um estado de purificação para as almas. O Talmud e outras obras rabínicas oferecem uma rica compreensão das visões judaicas sobre a vida após morte. Em resumo, a tradição bíblica judaica apresenta uma gama de ideias sobre a vida após morte, incluindo a crença na ressurreição, recompensas divinas e a importância da justiça. As interpretações teológicas e rabinas ao longo dos séculos enriqueceram ainda mais esta visão, oferecendo aos seus seguidores uma base para refletir sobre o que acontece após a morte e o relacionamento contínuo com Deus.